as pessoas, se você está, os seus indicadores estão se alterando com isso ou não, senão você tem que repensar nisso tudo, né? E depois você tem que ter algum resultado e você tem que medir esse resultado com os indicadores que você iniciou. Continuando. Para você ter o diagnóstico, você tem que ter aqueles inputs que nós falamos, né? Seja ele qual for. É queixas, é afastados, é absenteísmo, é o turnover, né? É a sinistralidade, é as reclamatórias trabalhistas, né? As reclamatórias trabalhistas por doença de cunho emocional, por assédio moral, pode ser um indicador de vocês também, né? As evidências organizacionais, né? E as individuais também, que vêm através dos questionários de doença mental, né? Depois que a gente tem todo esse diagnóstico, a gente tem uma percepção inteira do cenário da empresa, né? Tem que fazer análise dessas. Depois que você tem todos esses indicadores montados, você tem que fazer análise periódica desses números, né? Então, muitas vezes o médico de trabalho ele faz um excelente relatório anual, que não serve para nada, porque ele põe lá na gaveta e o ano que vem eu vou fazer de novo, ele não olha para os números, né? E aquilo não é uma fonte de. Não interpreta aqueles números que são da prática dele do dia a dia, né? Aí você vai ver quais são os critérios, né, de prioridade. Né? Como é que você vai instrumentar a ação de vocês dentro da empresa? Vou falar mais para frente lá. Possibilidades de ações preventivas sempre são muito melhores, né, do que as reativas, mas vocês têm que fazer as duas ao mesmo tempo, né? Então, isso aqui é um macro do que se forma um programa dentro da empresa, não foge muito do programa de saúde mental, né? Algumas particularidades só, mas é como a gente forma qualquer outro tipo de programa. Isso aqui é um trabalho que eu estou desenvolvendo, espero que logo vai ter um artigo publicado. Todas as ferramentas que existem no mundo para se tratar estresse. É uma meta-análise que eu estou fazendo, logo vou tentar uma publicação, mas, assim, na verdade, não é de exigência, é de mensuração mental, mas é uma parte só. Tem mais de 100 ferramentas que se mede doença mental na literatura mundial, né? Essas daqui são as ferramentas que a gente mede o estresse dentro da empresa, né? Não são essas só, né? Isso aqui é só um print, né, do que seria o meu trabalho, que a gente vai estar tentando uma publicação a respeito de. Aí depois tem como é que é a forma psicométrica, que é de cada ferramenta. Então você tem todas as ferramentas aqui, se ela é paga ou não é, da onde que qual é o país idealizador da ferramenta, né, o ano que foi projetada, né, então, etc. Então aí só de estresse tem mais de 30 ferramentas que são que existem no mundo para se mensurar o estresse organizacional. Essa aqui é uma parte só delas. Lembrando que as prevenções, então, rapidamente, as prevenções, quando a gente vai começar a pensar no como a gente vai fazer as nossas atuações dentro da saúde mental, lembrando que a gente tem na literatura três modos de atuação. A primária, né, que você vai focar nos agentes estressores dentro da empresa, e é isso que o médico peca normalmente, porque não tem, para você mudar uma parte organizacional ambiental, você tem muito questionamento dentro da empresa, né? Principalmente da questão financeira, que é onde geralmente é a maior desculpa de você não atender a saúde do seu colaborador, né? E isso que a gente geralmente acaba deixando para o lado, né? A secundária, você tem que atender todas elas, né? A secundária, quando você está foco nas ações que são preventivas, aquelas ações que você vai fazer para que a pessoa não adoeça dentro da tua empresa. E a terciária, porque, assim, independente do que você está fazendo, já tem pessoas sofrendo lá de distúrbio mental dentro da tua empresa, e você tem que tratar essas pessoas, você tem que dar um fluxo de atendimento para essas pessoas, seja no ambulatório, né, ou seja com um parceiro externo. Propondo ações. Então, as ações, são muitas ações que a gente pode fazer, então vou dar algumas sugestões só. Vou me adiantar do outro slide que a gente tem, mas as ações operacionais. Então, você faz lá a campanha para os seus funcionários, a área produtiva, né, coletiva, talvez até numa CIPAT, né, fazendo palestras, explicando para eles o que é uma doença emocional, né, como é que são as fontes das doenças emocionais, como é que eles podem melhor agir perante os problemas que eles têm no dia a dia, né? Às vezes, contratando, nós fizemos uma ação que foi muito bacana,
dentro de fazer uma ação, tentando instruir o funcionário ou alertar ele para as doenças de cunho emocional que ele, porventura, pode sofrer, né? Seja dentro da empresa, seja fora. Até mostrando um pouquinho daquela relação chefe-funcionário, nós contratamos uns atores e colocamos como pauta dos atores eles fazerem uma interação dentro do refeitório, de 10 minutos, várias interações na hora do almoço, na hora da janta, na hora da ceia, para não dar aquela conotação de chefe subordinado, que é muito ruim, né? De técnico de futebol com o jogador de futebol. E foi muito bacana, porque dava aquela relação hierárquica, trazia aquele problema hierárquico, né, de alguém mandando e alguém tendo que responder, né, e, ao mesmo tempo, você tratava o assunto de como é que é o relacionamento chefe-funcionário. E a gente passava alguns recados, né, através dessa interação com atores no refeitório. Isso é uma possibilidade de ação operacional, né, com foco nos operadores, tentando alertar eles a respeito da doença mental. Liderança. Liderança é muito difícil a gente atingir a liderança, mas muitas vezes a gente fez palestra mostrando realmente uma coisa até um pouco mais técnica a respeito da doença mental, trazendo aquela informação assim, olha, se você tiver algum funcionário assim, você pode atuar desse jeito. Se você não tiver essa abertura, você traz ele para o ambulatório. Mas a mensagem principal ficava o seguinte, que você também pode estar sentindo aquilo lá. Você, como chefe, como líder, você também pode estar sentindo aquilo lá. E eu também tenho esse fluxo para te dar. Vem lá no ambulatório conversar comigo, que se você não tiver um bom psiquiatra, eu tento te ajudar de alguma forma. Se eu não conseguir, eu vou te encaminhar para o especialista. Tá? Então, essa era para trazer subliminarmente a impressão, sim, você está olhando, você pode olhar isso aí para a tua família, para o teu filho, né, para o teu funcionário, mas ele também estava absorvendo aquela informação e o foco principal era aquele, né? Do ambiente de trabalho é fazer aquelas alterações ambientais que vocês acharem necessário. Se a demanda é puxada ou empurrada, né? Se o paciente está no meio de uma célula, ele está sendo gargalo, ele está com uma pressão enorme cognitiva ali, né? E você tem que atuar nisso aí. Quando você vai no setor, você vai lá na parte produtiva, né? Você tem que ter olhos para isso também. E não ficar só medindo a altura de bancada, porque você tem um ergonomista para fazer isso, né? Mas não ficar só a altura de bancada, o tamanho, a altura da mão. Isso aí tudo tem que ver. A altura da abdução do ombro. Mas você tem que também entender que ele tem uma demanda cognitiva ali do trabalho e você tem que ter olhos para ver essa demanda e fazer as alterações, propor as alterações que você achar necessário. Falando das ferramentas, né? Talvez isso aqui seja o mais difícil de você dar hoje para o funcionário, né? Como é que você faz, falando no coping, né? Então, como é que você faz com que as pessoas hoje tenham ferramentas para lidar com as frustrações do dia a dia? Se alguém não sofreu por alguma coisa aqui na vida, tenho certeza que vai acontecer isso com vocês. E aí, quanto mais você tiver no teu cinto lá, né? Gosta do cinto do Batman? Quando você tiver mais ferramentas lá naquele cinto do Batman, mais você vai poder ter os enfrentamentos para algumas amarguras que talvez a vida te traga, né? Se a gente não entender que isso faz parte do processo da vida e do crescimento individual de cada um, mas que essas ferramentas lhe ajudem naquele momento que você está precisando. Porque você vai ter isso aí dentro de casa, você vai ter isso fora de casa, vai ter isso no trabalho. Se você puder fazer isso para o teu funcionário, ajudar ele a ter mais ferramentas para enfrentamento dos problemas, na adversidade, você vai estar ajudando ele no sentido amplo da vida. Aí eu te digo assim, faça lá, o que a gente fez? A gente fez um programa com o Gympass, né? Não é propaganda do Gympass, né? Mas assim, a empresa pagava 70% da academia, ele vai em qualquer academia, em qualquer parte do Brasil, né? E ele paga 30% da atividade física, né? Colocamos um nutricionista dentro do ambulatório. Quer dizer, tem várias maneiras de você dar esse enfrentamento, não é só com as ferramentas psicológicas também, né? Bem, vamos lá. Murta, quanto tempo nós temos? 5 minutos? Tá bom. Então, acompanhamento frequente e centralizado, né? Então, eu sugiro assim, faça um comitê dentro. Vocês têm que estar olhando para isso.
E vocês têm que fazer com que as outras pessoas que estão fazendo um trabalho enorme na parte de saúde mental, dentro do programa que vocês estão mapeando, que eles também vejam que tem alguém olhando por isso. Porque a pior coisa a fazer uma coisa é ser cobrado de algo que ninguém dá importância. Então, vocês têm que ter um comitê dentro da empresa. Cuidado com a confidencialidade, mais uma vez. Mas você tem que ter um comitê dentro da empresa, de preferência multidisciplinar, que possa ajudar vocês para relocar um funcionário, que possa ajudar para um entendimento, se assistente social pode fazer alguma coisa por ele, na casa dele, na família. Né? Se ele que é titular de um plano de saúde, que tem 3 ou 4 outros dependentes nesse plano, né? Se a gente pode fazer alguma coisa, já que a fonte do estresse talvez seja até em casa, né? Mas aquela pessoa que está em casa também tem plano de saúde, também a gente também tem uma acessibilidade nela. Né? Bom, o fato é assim, tem que estar alinhado a equipe de saúde para o programa de saúde mental e para o problema que vocês estão tratando dentro da empresa. Vocês têm que alinhar isso aí, vocês têm que periodicamente estar fazendo reunião para que todo mundo entenda que tem pessoas olhando para esses números. O médico está preocupado com essa situação. Né? E está cobrando da equipe também que elas tenham essa proatividade, né, na saúde mental dos funcionários. Vamos lá. Isso, na verdade, assim, é uma sugestão de ações dentro da empresa, que nós falamos um pouquinho no outro slide, que eu ia adiantar. Tá, só os motivos que os programas de saúde mental geralmente não apresentam resultados. Vou passar rapidamente, porque nós falamos disso aí durante toda essa explanação. Né? Ser somente reativo. Né? Eu só vou tratar aquele cara que encosta a barriga no balcão e vai falar assim, eu tô com depressão, doutor. Né? Isso não vai dar certo mesmo. Não haver acompanhamento frequente e periódico dos funcionários alvos. Né? Você tem que. Ele veio num primeiro momento, olha, o que faz uma pessoa ir fazer uma consulta médica dentro do ambulatório e falar que ela está com um problema está com estresse, ou está com um transtorno, um desvio de comportamento. Né? Ele tomou muita coragem para chegar naquele momento, e se você não acompanhar ele depois, chamar, falar, às vezes até contratar numa primeira consulta, ó, daqui 15 dias eu vou pedir para você vir aqui. Ele não vai vir, mas você já contratou que você vai chamar, ele não vai se sentir pelo menos cobrado. Mas eu vou contratar com você, que eu vou te chamar para saber como é que você está, se você está indo no médico, se você está tomando remédio. Né? Se você foi no psiquiatra que eu te consegui, eu tenho que facilitar esse fluxo para ele. Então, você tem que ter um acompanhamento. Isso aqui é importante. Dar ênfase somente no trabalhador individual. Né? Se alguém acha aqui que o problema é de saúde mental, principalmente quando a gente está dentro da empresa, é um problema só da pessoa, ele tem que se virar, isso não vai dar certo nunca. Né? Não promover um plano de ação para as demandas cognitivas e relacionais no ambiente do trabalho. Não planejar um fluxo de atendimento. Quer dizer, se você não tem suporte, a gente não consegue tratar tudo. Né? Até porque a gente não é especialista no ramo, mas você tem que ter um fluxo de suporte para esse funcionário. Um psicólogo, um rol de psicólogo, um rol de psiquiatra, para que você possa encaminhá-lo. Previamente acordado, e aí eu telefonava para o psicólogo para entender como é que está a situação daquele funcionário. Né? Não treinar a equipe de saúde do ambulatório médico. Né? Aí cada um atende de um jeito e não dá a devida atenção que a gente está planejando para o nosso programa. Ter um comitê, de preferência, talvez assim, não ter um comitê, né, de preferência multidisciplinar, né, para discussão dos casos e trajar as diretrizes. Não ter um fluxo acordado nas interfaces, quer dizer assim, não adianta você querer tratar a saúde mental só do funcionário que está dentro do seu consultório. Você tem que ter comunicado, por exemplo, a gestão tem que estar ciente que numa reintegração, ele tem que tirar 1 minuto daquele tempo dele lá e falar para a pessoa que está sendo reintegrada no ambiente laboral, assim, pô, vem cá, primeiro dia, a gente tinha um acordo que a gente colocou, primeiro dia de reintegração, a pessoa não trabalha. Eu dava um atestado para ela ia para casa, ela não dava atestado, eu abonava o dia, mas assim, eu tinha um acordo que ele passava no ambulatório médico, eu ia com ele no gestor, lá na área produtiva, o gestor já estava alinhado, que tinha que ver como é que está o IPI dessas pessoas. Né? O layout, às vezes tem gente que ficou 3 anos afastado, o layout da área produtiva onde ele estava está mudado, o chefe, às vezes, nem é o mesmo. Né? Imagine o tamanho da expectativa que um funcionário desse chega depois de muitos anos afastado por qualquer doença. Né? Então, você tem que ter isso pré-acordado com o gestor de área, das áreas, para que ele possa receber esse funcionário e receber adequadamente. Né?
receber, vendo os EPIs que ele necessita, vendo onde está o armário dele. Ele ia lá, via onde está o armário, né? O armário muito de lugar, já tinham tomado conta do armário dele. Quer dizer, essas coisas muito pequenas, você tem que tirar uns 5 minutos para poder conversar, receber. Às vezes a gente punha palavras, né? Não pergunte diretamente da doença dele, pergunta como é que ele está, né? Como é que ele está se sentindo no retorno. Às vezes a gente tinha que ensinar a gestão, a fala da gestão, para poder receber esse funcionário, né? E, de preferência, que não chegue no primeiro dia, chegue já trabalhando. A gente tinha essa possibilidade, né? Não sei que às vezes é difícil, mas a gente mandava, ó, amanhã você vai vir no teu horário, vai ser primeiro turno, vai ser segundo, vai ser terceiro, e eles nem sabiam direito que turno que eles iam voltar. Assim, no dia seguinte, ele já vinha preparado para aquela, já sabia com quem falar, já sabia que armário usar, já sabia que UPI pegar. Não, Aí um outro problema é que a gente faz um monte de marcadores, de indicadores, depois não controla esses indicadores ou não analisa os resultados, né? Bom, eu estou terminando aqui minha apresentação, eu vou finalizando aqui e vou muito mais do que sabidamente que cada euro investido, né, isso é um artigo lá de 2016, tá, pessoal? Cada euro investido, você ganha 4 outros euros em saúde e capacidade de trabalho. Mas o que eu queria deixar a mensagem mesmo é que a gente, como médico, né, a gente tem todas as ferramentas da profissão para a gente poder ajudar os outros, né? E aí a gente tem uma gama enorme de funcionários que estão sob nossa responsabilidade dentro das empresas, né? E aí, muitas vezes, a gente vê que, num estado de fúria, a gente pré-julga o funcionário, né? E a pior coisa que tem para o funcionário é ele se sentir como uma mercadoria, né, que é descartada depois, né? Então, eu espero ter, acho que atingi, permeei sobre os assuntos que era o meu objetivo aqui, e espero ter trazido alguma coisa de intuição para vocês nessa manhã de sábado, que vocês possam mapear o programa de saúde mental dentro do ambulatório de vocês. Muito obrigado, pessoal. Então, eu queria convidar o Dr. Ramon, o Dr. Juliano a se sentarem à mesa para as perguntas. Se alguém puder acender aqui as luzes, aí o pessoal da área técnica não consigo enxergar. Acender aqui, por favor. Não, acender. Isso, obrigado. Antes de passar a palavra, eu gostaria só de colocar algumas reflexões que eu acho que vão ser úteis para todos. Primeiro, é só esclarecer uma informação. A Bruna, que é a nossa assessora de imprensa, ela também é assessora de imprensa do CRM, e durante a apresentação ela até checou uma informação que eu acho que é legal. São 18 psiquiatras no litoral, tá, do Paraná. No Paraná são 604 psiquiatras pelo site do CRM, e em Curitiba são 338. Tá? Não, imagina. Depende do filtro, né, que você usa. Então, isso é uma coisa. A outra é 18 no litoral. Pelo site do CRM, sim. Pelo site do CRM são 18 psiquiatras. A Bruna conferiu isso durante a apresentação. Isso registrados, tá? Pode ser que eles não estejam atuando lá, em outro lugar, mas pelo site são 18. Imagina, que é isso. Outra coisa em relação a diagnóstico, tá? Diagnóstico em psiquiatria é um desafio. A gente percebe que a psiquiatria ela está caminhando, e a evolução na ciência ela é lenta. Se a gente pensar há 30 anos atrás, o tratamento de eletroconvulsoterapia era relativamente frequente, choques, né? Então, eu acho que a gente também tem que ter essa compreensão de que é uma área que está sendo desenvolvida ainda, e o diagnóstico ainda é um desafio. Muito tem se falado que a gente vive uma epidemia, né, de depressão, de ansiedade, né? Porque a gente tem telefone, e-mail e muita pressão do dia a dia. Mas, pessoal, eu convido, o ser humano é muito antropocentrista, ele coloca-se no centro sempre de tudo, em todos os tempos. Se a gente pensar há 200 anos, aí, que as pessoas viviam em propriedades rurais,
que tinha uma geada que matava toda a plantação e a família dependia dessa subsistência, que não existia remédio para tratar as doenças, será que não tinha mais pressão nessa época? Não sei. Então, assim, eu acho que a gente também não deve sempre achar que o momento que a gente vive é o momento pior de todos, não é bem assim. Muito pelo contrário, hoje a gente tem medicação, a gente tem assistência social, a gente tem outras coisas, né? Porque a gente tem... Perfeito. Então, perfeito, Suzete, o que tem realmente há uma teoria relacionada à diminuição da resiliência das novas gerações. E isso talvez explique um pouco essa percepção de aumento de ansiedade. Outra coisa que eu penso que vale a pena discutir é em relação ao uso ou não de substância. O doutor Juliano e o doutor Ramon acertadamente falaram que é preciso identificar. Mas qual que é o mais preocupante? Você identificar que alguém usa uma substância psicoativa e está trabalhando em altura ou espaço confinado, ou identificar que ela não usa e tem a doença? Então, não é, eu acho que é importante que o controle esteja bem apurado e a pessoa esteja controlada. E, por fim, mais duas considerações só. Depressão, ansiedade, hoje em dia são chamados muito mais frequentemente de transtornos do humor. Por quê? Isso é característica de um transtorno quando ficar triste, ficar feliz, isso não é normal na vida de todo mundo? Acho que né? Se você tem uma decepção, se você tem um óbito na tua família, se você está passando por um momento difícil, seria anormal, no meu ponto de vista, ver isso com indiferença, né? Essa despersonalização. Isso não é caracterizado como um transtorno. O transtorno ele tem uma característica muito específica de diagnóstico. Então, que é uma alteração na tua vida diária, pessoal ou profissional. Né? E, por fim, que eu acho que é importante, é que se todo esse cenário que a gente conversou até agora a respeito de transtornos de humor é um desafio para nós, pessoal, imagine para um empregador, imagine para o coordenador, imagine para um líder. Se a gente tem as dificuldades de identificar, imagine para eles. Então, assim, a gente também tem que ter compreensão que essa dificuldade de manejar esses distúrbios numa empresa é natural, porque é realmente um assunto muito complexo. E, como bem falaram os colegas que antecederam, é a obrigação do médico do trabalho levar essa informação. É a obrigação do médico do trabalho mostrar os fatores desencadeantes de transtornos. Tá? Então, acho que isso foi só um comentário. E agora eu abro para perguntas, para vocês interagirem aqui com os palestrantes, aos quais eu agradeço imensamente por estarem aqui hoje e compartilharem os conhecimentos conosco. Então, está aberta a perguntas. Dr. Herman. Não é bem uma pergunta, mas uma consideração de alguns casos que a gente vivenciou no hospital e que gostaria até que, se for possível, dar uma luz em cima do desdobramento que houve. Nós temos dois casos lá bem emblemáticos. Um deles fazia uns 10 anos, um trabalhador de uns 50 anos, por aí. Ele tinha um transtorno bipolar já diagnosticado, trabalhava numa área de treinamento de pessoas, de programa de ensinamento para a rede pública de Curitiba. Era uma atividade administrativa e, digamos assim, educacional. O que aconteceu ao longo desses 10 anos que ele trabalhou no hospital? Tinha esse diagnóstico firmado, tinha os episódios de euforia em que ele se afastava. Numa dessas ocasiões, até eu tive que, falando até da apresentação do Juliano ali de rede, eu preocupado com a situação do indivíduo, porque o gerente, o que ele quer fazer? Ele quer mandar embora o cidadão. Mas a gente sabe que ele tem um problema doente, orgânico não, mas mental bem definido, já diagnosticado, em tratamento. Eu falei com o psiquiatra dele,
porque o próprio paciente tinha uma resistência à internação e tratamento, em se afastar. Nessa ocasião, eu consegui reverter o pensamento desse trabalhador e ele foi no psiquiatra, ficou afastado 2, 3 meses, voltou. Daí tem a outra ação, que é sabermos novamente inseri-lo no trabalho. Mas, passados esses 10 anos, num período de euforia, teve um episódio junto lá os alunos que ele trabalhava, em que a direção, a gerência, resolveu mandá-lo embora. Resistentemente, eu até tentei fazer com que ele falar com o psiquiatra para ver se ele revertia, afastava novamente. E aí o que aconteceu? Numa dessas oportunidades, porque o médico do serviço ocupacional não era eu exatamente, era uma outra entidade que fazia esse atendimento. E a gerência queria despedi-lo. Como ele estava num episódio de surto eufórico, não era recomendável mandá-lo embora. Mas, por circunstância daquele episódio que ele participou, a direção, vamos mandá-lo embora. E até eu vi um laudo de um psiquiatra, porque ele foi no psiquiatra dele, no outro, não aquele que eu tinha conversado, e o psiquiatra deu um laudo dizendo que ele estava apto para o trabalho. Então, com posse disso, o médico do trabalho que fez o demissional corroborou. Então, aí o que aconteceu? Depois dessa demissão, ele voltou, ele entrou com uma ação contra a empresa, pediu lá um caminhão de dinheiro, ficou 3 anos, não sei o que deu a essa ação trabalhista, mas depois de 3 anos ele foi internado no hospital suicídio. Ficou internado algum tempo e veio a falecer, vítima de uma autoagressão. Então, esse é um caso típico que eu entendo, que preocupa, e vocês abordaram toda essa problemática. Não era um problema especificamente do trabalho, mas, e daí? O que fazer numa situação dessa? E eu, pessoalmente, fiquei intrigado, porque uma pessoa de 50 anos poderia estar até hoje, se tivesse uma abordagem posterior melhor, né, da empresa. Então, é isso. Eu tenho só uma situação para relatar, muito semelhante a essa, doutor Herman. Quando eu estava fazendo a psiquiatria no HC, a gente passava numa clínica também, que tinha também alunos de psiquiatria lá, né? E tinha uma aluna que era portadora de transtorno afetivo bipolar, e realmente, como faz parte da patologia, com altos e baixos, tudo, né? E o que nos espantou enormemente é que nós estávamos dentro de um ambiente